Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática do cursinho alternativo. Eu sou o professor Matheus Castro e estarei trabalhando com vocês hoje os conteúdos de conjuntos e probabilidade. Para quem quiser ir dando uma acompanhada lá na matriz de referência do Enem, esses dois conteúdos eles se enquadram dentro da competência 1 e dentro da competência 7, tá? Competência 1 vai relacionar ali os conjuntos numéricos, e competência 7 é a parte de probabilidades junto com estatística, tá? É bem importante nós vermos esses conteúdos agora, porque eles têm uma alta recorrência no Enem, principalmente a probabilidade, tá? Probabilidade, se a gente for pegar as últimas 5 edições do Enem, tem ali uma média de 3 questões por prova, tá? Bastante questão. E com relação à teoria dos conjuntos, é bem importante nós vermos agora no início, porque conjuntos, gente, é a base da matemática, tá? A teoria dos conjuntos. Nela a gente consegue relacionar todos os outros conjuntos na matemática, sendo que a probabilidade é um desses conteúdos, tá? Então, nesta aula de hoje, nós vamos começar falando justamente sobre a teoria dos conjuntos. Você já tem uma ideia, não tem? Sobre o que é um conjunto? Um conjunto vai ser o quê? Vai ser uma reunião ali de elementos, uma reunião de objetos. Então, por exemplo, se eu pegar as vogais e juntar elas, agrupar, eu formo um conjunto apenas das vogais, né? Por exemplo, conjunto dos times da Série A. O que é esse conjunto? Nele, eu só tenho times que são da Série A, tá? E um terceiro exemplo aqui, olha, conjunto dos números pares. Tá? Dentro desse conjunto eu tenho todos os números pares, nenhum ímpar, tá? Uma distinção que é bastante importante nós fazermos aqui é com relação ao tamanho do conjunto, tá? A quantidade de elementos desse conjunto. Então, no primeiro exemplo, o conjunto das vogais, nós conseguimos determinar a quantidade de elementos dele, né? Então, dentro dele eu tenho quantas vogais? Tenho 5. Então, quando isso acontecer, quando eu conseguir determinar essa quantidade de elementos, nós estaremos diante de um conjunto que é um conjunto finito, tá? E no último exemplo que eu dei, que é o conjunto dos números pares, ele é chamado de conjunto infinito, tá? Por que isso? Porque eu não consigo determinar a quantidade de elementos que esse conjunto possui. Por exemplo, vocês conseguiriam me dizer qual é o maior número par que existe? Não, não é? Para qualquer número que você pense, sempre vai ter um número que é maior. Beleza? Prosseguindo, gente, nós vamos ver algumas representações, tá? Então, para começo de conversa, é importante destacar que todos os conjuntos, eles são identificados por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Beleza? Então aqui eu escolhi a letra A para representar os meus conjuntos, para identificar eles. E com relação às representações, existem 3: por propriedade, por enumeração ou forma tabular, tá? E a terceira é o diagrama de Venn. A primeira representação, gente, representação por propriedade, diz o seguinte: nós vamos escolher uma propriedade específica, tá? Tem que ser algo claro para representar os meus elementos do conjunto. Então, olha, eu tenho um conjunto A aqui, tá? E disse o seguinte, que dentro desse conjunto existem um elemento x aqui, olha. No caso, esse x, ele serve para representar um elemento qualquer, tá? Então, ali é um elemento qualquer. Só que eu estou falando o seguinte, x é vogal. Então, olha, fui claro ali, tá? O elemento que pertence ao meu conjunto A, eles são vogais, beleza? Aí, olha, já consegue determinar todos os elementos. A segunda forma, gente, é a enumeração, tá? Nessa forma, vocês vão pegar todos os elementos que pertencem ao conjunto e vão colocar entre chaves, todos separados por vírgula. Então, aqui, olha, novamente, eu tenho os elementos A, E, I, O, U, beleza? Essa daqui é a enumeração. E a terceira forma de representar esse conjunto é pelo diagrama de Venn, onde nós traçamos uma linha, olha, fechada, tá? E dentro dessa linha, nós colocamos todos os elementos que nos interessam, tá? Novamente aí, olha,
as vogais A, E, I, O, U. Beleza? Vamos lá. Aqui nós temos em 3 conjuntos que eu considero eles especiais, tá? Conjunto vazio, conjunto unitário e conjunto universo. Qual é a diferença entre cada um? O conjunto vazio, como o nome já entrega, eu não tenho nada dentro dele, tá? Conjunto que não tem nenhum elemento. Então, se eu fosse representar num diagrama de Venn, eu teria esse esquema aqui, olha. Uma linha fechada, daqui eu vou chamar de conjunto A, e dentro desse conjunto A não tenho nada, tá? É um conjunto vazio. O que seria o conjunto unitário? É aquele conjunto que só tem um elemento, gente. Então, um exemplo seria esse aqui. Vamos supor que eu quero formar um conjunto com todos os números que são primos e são pares ao mesmo tempo. Então, eu só consigo pensar em um número. Só existe um número que é primo e par ao mesmo tempo. É o número 2, tá? Então, nesse exemplo aqui, olha, eu tenho um conjunto que é unitário, tá? E o terceiro conjunto é denominado de conjunto universo, tá? Eu vou explicar ele um pouco melhor mais lá pra frente resolvendo o exercício. Mas vou adiantar logo para vocês o seguinte: o conjunto universo é aquele conjunto que envolve, olha, todos os outros. É como se fosse um conjunto maior da tua questão, tá? Então, dentro dele eu tenho todos os outros conjuntos, tá? Que estão na tua questão, que vão aparecer na tua questão. Esse daqui é o nosso conjunto universo, tá? Então tá aqui, gente. Prosseguindo, vamos ver aqui as relações, tá? Existem 2 relações que são muito importantes nós conhecermos: a relação de pertinência e a relação de inclusão, tá? A relação de pertinência, ela é representada, olha, por esse símbolo aqui. Olha aí, é um exínio, tá? Então, quando é que a gente vai usar esse exínio aqui? Quando eu estiver relacionando um elemento e um conjunto, tá? Como assim? Eu quero dizer o seguinte, olha. Eu quero falar que o 1, ele pertence ao conjunto A. Então, vocês vão colocar o seguinte, olha. O elemento 1, ele pertence, olha, coloca o exínio, ele pertence ao conjunto A. Tá aí, olha. Relacionei um elemento e um conjunto, beleza? E se eu quiser falar que o elemento não pertence? Por exemplo, quero falar que o 2 não pertence ao conjunto B. Tá aqui, olha. O 2 não pertence ao conjunto B. Então, eu escrevo o seguinte, olha. O 2, a gente coloca o mesmo exínio, olha, só que agora com um traço em cima, tá? O 2 não pertence ao conjunto B, tá? Tá aí a representação, tá aí as 2 relações de pertinência. E relação de inclusão. Essa inclusão, ela é representada por esse símbolo aqui, olha, é um Czinho, tá? Então, tu vai usar esse Czinho apenas para relacionar conjuntos, tá? Como assim? Vamos supor que eu tenho o seguinte aqui, olha, quero falar que o conjunto B, ele está totalmente dentro do conjunto A. Então, tu vai falar o seguinte, tu vai fazer o seguinte aqui. Você vai colocar B, conjunto B, ele está contido, olha, você usa o Czinho, a leitura dele é essa, olha, está contido no conjunto A, tá? Então tá aqui, B está contido em A, tá? E disso nasce um termo bem importante pra gente, gente. Bora lá. Que é o subconjunto, tá aqui. Então, um subconjunto é um conjunto que está totalmente dentro de outro, tá? Como vocês podem observar, olha, o conjunto B, ele está totalmente dentro do conjunto A. Então, nós podemos ler o seguinte: o conjunto B é subconjunto do conjunto A,
tá? Então, é bem importante nós guardarmos essa informação aqui, beleza? Prosseguindo, vamos falar agora sobre algumas operações, que na verdade é isso que interessa para a tua prova. Existem 3 operações que são cruciais para ti, tá? Para te resolver qualquer problema. A operação de união, operação de diferença e operação de interseção, tá? Então, em todos os casos aqui, eu estou considerando apenas 2 conjuntos, conjunto A e conjunto B, tá? Então, o que seria a união do conjunto A com o conjunto B? Essa primeira operação aqui. Vai ser vocês pegarem os elementos que pertencem ao A e os elementos que pertencem ao conjunto B e agrupar eles, tá? Então, isso que é a união. São os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B, beleza? A segunda operação, gente, a operação de interseção aqui embaixo, tá? A interseção com B. O que isso significa? São os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B ao mesmo tempo, tá? Então, resumindo, o que seria essa interseção? É o elemento que pertence ao conjunto A e ao conjunto B, tá? E a terceira operação é a operação de diferença. Aí no caso, olha, eu coloquei o conjunto A menos o conjunto B. O que seria isso? Seriam os elementos que pertencem apenas ao conjunto A, tá? Então, são os elementos que pertencem ao A menos os elementos que pertencem a B, tá? Então, isso daí é a operação de diferença. Aqui eu trouxe um esquema para vocês para facilitar a nossa vida. Então, olha, eu tenho aqui o conjunto A com os elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B com os elementos 3, 4, 5 e 6. Nós vamos descrever esses elementos aqui nesse diagrama. Vamos distribuir. Então, como vocês podem perceber, olha, aqui os elementos 1 e 2, eles pertencem somente ao conjunto A, tá? Então, eu vou colocar esses elementos, olha, bem aqui, 1 e 2, tá aí. O elemento 3, olha, o elemento 3, ele pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, né? Consegue ver aqui? Eita, seu feio. Aqui, 3. O que a gente vai fazer? Esse elemento, olha, que eles têm em comum, nós vamos colocar ele aqui no meio, olha. Então, 3, ele está aqui no meio. Essa região aqui é a minha interseção, tá? E sobrou o quê? Sobrou os elementos 4, 5 e 6. Esses elementos pertencem somente a B. E eles vão, olha, ser colocados nessa região aqui. 4, 5 e 6. Tá? Então tá aqui a minha distribuição, gente. Bora lá. Se eu pedisse para vocês a união de A com B, o que vocês pegariam aqui? Seria, olha, todo esse pedaço aqui, gente. A união de A com B, olha, é representada por tudo isso aqui, tá? Se eu pedisse para vocês o seguinte, a interseção com B, o que seria, olha? Seria apenas essa região aqui, olha. Tá? Isso daqui determina a minha interseção, tá? E se eu pedisse a operação A menos B, lembra o que é? São os elementos que pertencem a A, mas não podem pertencer ao conjunto B. Então, seria essa região aqui, gente. Tá aqui, olha, A menos B, tá? E se eu pedir, olha, posso até pedir o B menos A. O que seria isso? Seria essa região aqui, tá? São os elementos que pertencem somente ao conjunto B. Beleza? Então aqui, olha, eu trouxe um esquema para vocês que mostra o que pode ser cobrado em uma questão, tá? Só que nesse esquema eu estou trabalhando agora com 3 conjuntos. Então, olha, eu posso pedir, por exemplo, o universo. O que seria isso? O que seria pedir o universo? Tá? Geralmente vem como total de elementos que a questão mostra para ti. Então, vamos supor, olha, que numa questão tu tem 3 conjuntos lá.
Só que existem alguns elementos que ficam de fora. Por exemplo, aqui, olha, tenho 3 elementos que estão de fora, tá? Então, o que seria pedir o universo da questão? Seria vocês pegarem, olha, todos esses elementos aqui, tá? Os elementos que estão dentro dos 3 conjuntos, mais, olha, esses que estão aqui fora, tá? Então, isso daqui é o universo de uma questão. Ela pode pedir também, olha, de ti, a união dos 3 conjuntos. O que seria isso? Seria toda essa região aqui, gente, olha aí. São apenas os elementos que pertencem aos 3 conjuntos, tá? Então, isso daí é a união. Cadê? Posso pedir também, gente, o seguinte: a interseção dos 3 conjuntos, tá? Então, aqui, olha, o que seria a minha interseção dos 3? Seria apenas essa região aqui, gente, olha, que eu representei por ABC. Então, isso daqui me dá a interseção dos 3 conjuntos, tá? Daqui. Posso pedir o seguinte: posso pedir os elementos que pertencem apenas a 2 conjuntos. Gente, muito cuidado com essas palavrinhas aqui na tua questão, olha, apenas a 2 conjuntos. Então, o que seria isso? Que regiões seriam essas, olha? Seria a região AB, região AC, tá aqui, e região BC. Então, os elementos que pertencem às 3 regiões que eu mostrei aqui agora são os elementos que pertencem apenas a 2 conjuntos, tá? Bom, outro tipo de coisa que eles podem pedir é o seguinte: posso pedir os elementos que pertencem a pelo menos 2 conjuntos. Gente, se eu estou falando pelo menos, olha, também aqui, significa que um elemento ele pode pertencer a 2 conjuntos ao mesmo tempo ou a mais, né? No caso, 3 conjuntos. Então, que região seria essa, olha? Seria isso tudo aqui, olha. Região AB, região ABC, região AC, tá aqui, e região BC, tá? Então, isso daqui, quando a questão falar pelo menos 2 conjuntos, vocês vão procurar por essas informações aqui, tá? E o terceiro tipo de coisa que eu posso te pedir é o seguinte: elementos que pertencem somente a um conjunto. O que seria esse somente a um conjunto? Bora lá. Seriam, olha, essas 3 regiões aqui, olha, região A, B e C. Concorda comigo que os elementos que pertencem a essas regiões, eles estão somente dentro de um conjunto? Então aqui, olha, eu tenho um elemento que pertence somente ao A. Aqui, olha, eu tenho um elemento que pertence somente ao conjunto B. E nesse terceiro caso, olha, tenho um elemento que pertence somente ao conjunto C, tá? Então, quando ele procurar isso, olha, falar somente a um conjunto, vocês vão procurar por essas informações aqui. Beleza, gente? Então, vamos lá. Olha aí. Problemas envolvendo conjuntos. Como é que funciona isso? É isso daqui que o Enem vai cobrar de ti. Vai ter o seguinte, olha. Em uma pesquisa realizada com estudantes, verificou-se que 100 alunos gostam de estudar português, 50 alunos gostam de estudar matemática, 20 alunos gostam de estudar as 2 disciplinas e 110 de nenhuma, de nada. Quantos foram os estudantes entrevistados? Gente, bora lá, bora jogar essas informações aqui. Nós temos o seguinte, olha. Esse primeiro conjunto aqui, eu vou considerar que são os alunos que gostam de português, por exemplo. Tá aqui, deixa eu aumentar. Português, tá aqui. Nesse segundo conjunto, eu tenho os alunos que gostam de matemática, tá? Tá aqui. Então, como é que eu começo resolvendo uma questão desse tipo? A primeira informação, turma, que vocês vão procurar nesse tipo de questão é essa aqui, olha. A nossa, olha, deixa eu só aumentar aqui. Será que foi? Eita, não foi.
tá? Mas bora, deixa eu pintar aqui. Vai ser esse daqui, a nossa interseção, tá? Então, 20 alunos gostam de estudar as duas disciplinas. Então, esses 20, eles estão enquadrados aonde? Nesse conjunto aqui. Eles estão, olha, bem aqui no centro, na nossa interseção, tá? 20 alunos gostam de estudar tanto português quanto matemática. Depois que eu achar minha interseção, eu posso procurar pelas outras informações. Por exemplo, 150 alunos gostam de estudar matemática, tá? Então, é só eu colocar esse valor direto aqui, 150, tá certo fazer isso? Não, né? Porque, gente, nós temos o seguinte, esses 150 alunos, olha, eles estão dentro de todo esse espaço aqui, tá? Então, todo mundo aqui gosta de matemática, só que eu já tenho 20, então, para fechar os 150, olha, eu preciso de 130, tá? Então, tá aqui. Como vocês podem observar, eu tenho 150 alunos que gostam de matemática. A mesma coisa para português. 100 alunos gostam de estudar português. Só que observa comigo o seguinte. Eu já tenho 20 alunos aqui dentro, tá? Então, para fechar esses 100, eu preciso de quantos aqui? Preciso, olha, de 80, tá? Saiu feio aqui. Então, olha, 80 alunos, tá? E ele ainda complementa aqui embaixo, olha. 110 não gostam de nenhuma das duas disciplinas. E aí, gente, esses 110, como eles não pertencem a nenhum conjunto, o que eu faço? Coloco, olha, eles aqui fora, tá? Então, 110 alunos. Ele pede para ti o seguinte: quantos foram os estudantes entrevistados? E aí, gente, quantos foram os estudantes entrevistados? Então, o que a questão quer saber? Ela quer saber, olha, do meu conjunto universo, de tudo isso daqui, olha, de todo esse espaço aqui, tá? Então, olha, eu tenho 80 alunos entrevistados que gostam somente de português, 20 alunos entrevistados que gostam que gostam de português e de matemática. Tenho 130 alunos entrevistados que gostam apenas de matemática, aqui. E eu tenho, olha, 110 alunos que não gostam de nada, tá? Bora fazer essa soma aqui. 80 mais 20 dá 100, 100 mais 130 dá 230, e 230 mais 110 dá 340. Tá aí, show, gente. Então, olha, 340 alunos foram entrevistados, tá? É assim que a gente resolve um problema envolvendo dois conjuntos, tá? Agora, bora passar para o próximo. Trouxe aqui para vocês, olha, um problema envolvendo três conjuntos, gente. Tá aqui. Então, a questão diz o seguinte: uma pesquisa feita entre 95 crianças acerca de suas preferências por frutas é mostrada abaixo na tabela. Baseado na tabela acima, podemos afirmar que o número de crianças que gostam somente de uma fruta é... Gente, bora lá. Primeiro de tudo, a gente tem que distribuir essas crianças aqui no diagrama, tá? Lembra que eu disse na questão anterior qual é a primeira informação que a gente procura num texto? A primeira informação, gente, é a nossa interseção, tá? Então aqui, nesse tipo ali envolvendo três conjuntos, vocês vão procurar pela interseção dos três, tá? Então existem 5 crianças que gostam de maçã, de uva e de banana. Onde é que eu coloco isso? Bora lá. Primeiro, bora identificar aqui. Tenho primeiro conjunto, olha, as crianças que gostam de maçã. Segundo conjunto, as crianças que gostam de uva. E o terceiro conjunto, as crianças que gostam de banana. Tá aí. Agora, olha, essas 5 crianças que eu acabei de citar para vocês gostam das três frutas. Vou colocar, olha, elas bem aqui. Então, esse espaço, olha, são os elementos que pertencem aos três conjuntos ao mesmo tempo. Lembra? Tá aqui. Bora lá. Qual é a próxima informação? Uva e banana. Existem 25 crianças que gostam das duas frutas ao mesmo tempo. Então, bora lá. Onde é que eu jogo isso? Uva e banana.
Essa informação, olha, pertence a essa região aqui, gente. Essa região são as crianças que gostam das duas frutas ao mesmo tempo, tá? Só que observa comigo o seguinte, eu já tenho 5 crianças aqui. Então, para fechar as 25, eu preciso de quê? Preciso, olha, de 20, tá? É assim que a gente vai fazer. Continuando. Eita, passou uma moto aqui. Mas bora lá. Continuando. 30 crianças gostam de maçã e de banana. Então, onde é que eu boto essa informação? Olha, maçã e banana. Pertence a essa região aqui, gente. Aqui. Só que, olha, eu já tenho 5 crianças. Para fechar as 30, eu preciso, olha, de 25 crianças nessa região aqui. Tá? Próxima informação. Tenho 15 crianças que gostam de maçã e de uva, tá? Só que, novamente, olha, maçã e uva é essa região aqui, gente. Tá? E eu já tenho 5 crianças. Para fechar essas 15, eu preciso, olha, de 10. Tá? Então, conseguimos distribuir aí todas as interseções. Bora ver as informações que faltam. Olha, banana. 55 crianças gostam de banana. Só que observa comigo o seguinte. Deixa eu até mudar a cor do pincel aqui. Olha aí. Essas 55 crianças, elas pertencem a todo esse espaço aqui, gente. Tá? E eu já tenho quantas crianças aqui dentro? Eu tenho, olha, 50, não é? 25 mais 5 dá 30, mais 20, 50. Para fechar essas 55, eu preciso, olha, de 5. Tá? A mesma coisa nós vamos fazer para o restante das informações. Uva. Existem 45 crianças que gostam de uva. Só que, olha, aqui dentro eu já tenho um total de... Eita, saiu feio. Aqui dentro eu tenho um total de 35 crianças. Então, para fechar essas 45, eu preciso, olha, de 10 crianças bem aqui, tá? E para finalizar, 60 crianças gostam de maçã. Então, essas 60, elas pertencem a todo esse espaço aqui, tá? Só que eu já tenho quantas, olha? Já tenho 40, né? 25 mais 5 dá 30, mais 10, 40. Para fechar com essas 60, eu preciso, olha, de 20. Beleza? Então, bora ver o que a questão pede aqui. Ela disse o seguinte: baseado na tabela acima, podemos afirmar que o número de crianças que gostam somente de uma fruta. Gente, somente de uma fruta. Qual é a informação que vocês vão buscar? Já até troquei a cor aqui, olha. São esses elementos aqui, olha. Essas regiões aqui pertencem às crianças que gostam somente de uma fruta. Então eu tenho 20 crianças, olha, que gostam somente de maçã, mais 10 crianças que gostam somente de uva, mais 5 crianças que gostam somente de banana. Resultado disso, olha, dá 35, tá? Então tá aqui a alternativa B. Beleza, gente? Então, gente, vamos lá falar um pouquinho sobre probabilidade. Esse que é um assunto bastante recorrente na prova do Enem, como eu disse anteriormente, e muitos alunos sentem medo desse conteúdo, justamente pelo nível da dificuldade dele nas provas, tá? Mas tu não precisa ter medo aqui, tudo bem? A probabilidade, gente, ela nasceu no comecinho do século XVI, com um matemático chamado Girolamo Cardano. Esse matemático, ele estudou a fundo os jogos de azar da época. Fez um livro, escreveu um livro, onde ele estudou esses jogos e até destinou um capítulo somente a trapaça. Mas foram esses dois matemáticos aqui que desenvolveram de fato a probabilidade. O Blaise Pascal e o Pierre de Fermat. Esses eram dois fanáticos por jogos também. E nas correspondências deles, entre as cartas, se fizeram a seguinte pergunta: como é que eles poderiam dividir as apostas de um jogo
se ele terminasse antes da final, tá? Como assim? Vamos supor que eles estavam jogando lá, eles estivessem jogando e por diversas razões esse jogo precisou ser finalizado antes do final. Então, como é que eles poderiam dividir essas apostas? E com base, gente, nessa pergunta foi que surgiu a teoria da probabilidade. Foi que eles desenvolveram. Essa teoria, gente, ela tem diversas aplicações hoje em dia. Tem muitas mesmo, muitas aplicações. Temos aplicações na indústria, aplicações na economia, aplicações na biologia. Por exemplo, vocês até estudam isso. Qual a probabilidade de eu herdar tal gene? Vocês veem isso na biologia. Tem também aplicações na ciência da computação, por exemplo, nos sites de busca, o Google. O Google ele aplica probabilidade para te trazer todos esses resultados que tu pesquisa, tá? Uma aplicação bacana hoje em dia, que muita gente gosta, é a aplicação nos jogos, tá? Então aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, olha. Um jogo da década lá de 80, os teus pais jogaram, provavelmente, e um jogo atual. O que acontece? Na década de 80, conforme a gente ia jogando muito um jogo, ele ficava fácil. Mas por que isso acontecia? Porque esses jogos dessa época, eles trabalhavam com um algoritmo que era determinado. Então, os bonequinhos aqui, os personagens, eles tinham um movimento já pré-definido. Então, a partir do momento que eu jogava muito, o que acontecia? Eu conseguia determinar qual eram esses movimentos. Hoje não. O que acontece? Os jogos de hoje, gente, eles já trabalham com algoritmos aleatórios. Então, é a probabilidade aplicada num jogo aqui, onde os personagens aqui, os jogadores, eles se movimentam aleatoriamente pela arena, tá? Gostou dessa aplicação aí? Então, a probabilidade ela está aplicada em tudo hoje. Bom, antes de falar da probabilidade em si, a gente precisa entender duas coisas: o experimento determinístico e o experimento aleatório, tá? O que seria um experimento determinístico? Gente, esse tipo de experimento é aquele onde não importa quantas vezes eu realize esse experimento, sob as mesmas condições, eu consigo determinar o resultado. Então, aqui eu trouxe o exemplo do experimento de Galileu, onde ele afirma o seguinte, que se eu deixar cair dois corpos de massas diferentes de uma mesma altura, eles vão chegar no mesmo instante ao solo. Então, isso daí é um experimento determinístico. Por quê? Porque eu sei qual é o resultado desse experimento. Aí tu deve estar se perguntando, Matheus, isso é verdade? Se eu jogar dois corpos de massa diferentes, por exemplo, uma pena e uma bola de boliche, eles vão chegar juntos? Vão, gente. Só que o que acontece? Se eu fizer esse experimento aqui em casa, agora, não vai dar certo. Não vou conseguir constatar isso. Por quê? Porque aqui no ambiente que eu estou, existe uma força chamada força de atrito. E esse atrito, ele atua na pena. Ele vai atuar mais fortemente na pena. Por isso que a pena ela demora mais para chegar ao solo. Agora, existe algo chamado câmara de vácuo. Dentro dessas câmaras, as pessoas retiram totalmente o vácuo, retiram toda a matéria que tem ali e realizam esse experimento. E de fato isso acontece. Se eu soltar uma bola e uma pena, uma bola de boliche e uma pena, elas vão chegar no mesmo instante ao solo, tá? O segundo tipo de experimento, gente, é chamado de experimento aleatório, que consiste no seguinte: nós podemos realizar um determinado experimento sob certas condições diversas vezes, só que eu não consigo determinar qual é o resultado dele. Então aqui, olha, eu realizei um experimento aqui em casa, um lançamento de um dado. Peguei um dado, lancei ele 10 vezes aqui e obtive os seguintes resultados. Primeiramente, obtive a face 6, depois a face 3, depois a face 2, face 2, face 1, face 2, 6, 5, 1 e 5, tá? Então, não teve um padrão aí. E se eu jogasse de novo, eu não saberia dizer que número iria aparecer, qual face iria aparecer. Só que o que acontece, gente? Eu não posso afirmar
qual a face vai aparecer, mas nós podemos fazer o seguinte, nós podemos calcular a chance que cada face tem de aparecer, tá? Então aqui, olha, não podemos afirmar qual face vai aparecer, mas podemos calcular a chance, tá? Bom, aqui eu tenho algumas definições importantes para vocês, tá? Primeira definição, gente, definição de espaço amostral, tá? O que seria isso? Bora voltar aqui para o exemplo do dado. Eu tenho o seguinte aqui, olha. No lançamento de um dado, gente, quais são todos os resultados possíveis que podem aparecer numa face? Pode aparecer a face 1, pode aparecer a face 2, pode aparecer a face 3, face 4, 5 e 6. Então, o espaço amostral são todos os eventos possíveis, tá? Então, no lançamento de um dado, olha, posso colocar aqui, no lançamento desse dado, o que seria o meu espaço amostral? Representar por um conjunto aqui. Meu espaço amostral, ele vai ser todos os eventos que podem acontecer. No caso do dado, pode aparecer face 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Tá aqui. O que seria o evento, gente? O evento, ele vai ser um subconjunto, tá, do espaço amostral. Mas existe uma definição um pouquinho melhor aqui. Um evento é aquilo que eu quero que aconteça, tá? Então, vamos supor que no lançamento de um dado eu quero que apareçam os números pares, os números que são pares. Então, o que eu iria fazer? Olha, quem seria o meu evento? Eu vou desenhar um subconjunto aqui fora, tá? Meu evento, ele seria, olha, a saída desses valores aqui, 2, o 4 e o 6, tá? Meu evento. Mas se eu quiser mostrar como subconjunto, posso fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu só organizar um pouquinho aqui. Colocar o 6 aqui e o 5 aqui, pronto. Para poder fazer isso, olha. Então tá aqui, olha. O meu evento, ele é um subconjunto, olha, do meu espaço amostral, tá? Vamos agora aos eventos certos e eventos impossíveis. O que seria um evento certo? Evento certo, gente, é aquele evento que tem 100% de chance de acontecer, tá? Então eu realizo um experimento e eu tenho certeza do resultado dele. Isso é um evento certo, tá? E um evento impossível, como o nome já diz, é aquele evento que não vai acontecer, não existe chance, tá? Que é, por exemplo, jogar na Mega Sena. É quase impossível. Pode ganhar? Pode, mas é praticamente impossível tu vencer. Continuando aqui, olha, temos a definição de probabilidade. Gente, então, como é que eu calculo a probabilidade de algo acontecer? Probabilidade, gente, é a razão, olha, a divisão entre o evento pelo espaço amostral. Uma maneira melhor de tu entender isso, pode fazer o seguinte: probabilidade é aquilo que eu quero que aconteça, tá? Dividido por tudo que pode acontecer. Ou também, se tu quiser, posso escrever como sendo os casos favoráveis aqui em cima, dividido pelos casos totais, pelos casos possíveis, tá? Então isso daqui é a probabilidade. Esse conceito, gente, vocês não podem esquecer de jeito nenhum. A gente tem que entender esse conceito aqui. Evento por espaço amostral, ou o que eu quero que aconteça dividido pelo total, tá? Aqui, o que significa isso, gente? P de A. P de A é a probabilidade de algum evento, tá? Eu denominei aí de evento A. É a probabilidade de um evento A acontecer. Essa probabilidade, gente, sempre vai estar entre 0 e 1, tá? É maior ou igual a 0, ou menor ou igual a 1, tá? Se a probabilidade for 0, nós temos um evento impossível, tá? Como eu já citei lá em cima. E quando a probabilidade der 1, nós temos um evento certo, tá?
100% de chance de acontecer. Vou já explicar melhor no exercício isso daqui. Mas bora ver aqui primeiro, olha, probabilidade de eventos complementares. Gente, vocês não precisam, eu coloquei essa fórmula aqui, tá? Mas não se prende a essa fórmula, isso daqui é mais intuitivo mesmo. Como é que funciona isso? Vamos supor que no lançamento de uma moeda, a probabilidade de sair cara é de 50%. Então, probabilidade é de 50%. Qual é a probabilidade de não sair cara, gente? No caso, sair coroa. É de 50%, né? Quer ver um outro exemplo? Previsão de chuva. Lá. Então, vamos supor que lá na televisão saiu hoje que a previsão de chuva é de 30%. Então, qual seria a probabilidade de não chover? Probabilidade de não chover é de 70%, tá? Então, viu como isso é mais intuitivo mesmo? Não precisa tu ficar decorando fórmula. Mas esse conhecimento aqui de probabilidade complementar te auxilia bastante, tá? Continuando, olha. Trouxe aqui um exemplo para vocês. De novo sobre o lançamento de um dado. Diz o seguinte: no lançamento de um dado não viciado, gente, não é que o dado gosta de dar uma cheirada lá, nem nada disso, tá? Um dado não viciado é aquele dado onde todas as faces têm a mesma chance de aparecer, tá? Aí, a questão pede o seguinte: qual a probabilidade de conseguirmos um número par, tá? Então aqui, olha, eu coloquei o espaço amostral para vocês. São todas as faces que podem aparecer, tá? Tenho os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, bora calcular essa probabilidade aqui. Probabilidade, olha, vai ser o quê? Aquilo que eu quero que aconteça, tá? Então, gente, olha aqui para esse espaço. Quais são os números que eu quero que apareçam? Tá aqui, olha, os números 2, 4 e 6. Então, eu tenho 3 chances, olha. 3 chances num total de 6 possíveis, tá? Então, aqui a probabilidade de 3 sobre 6. Nós podemos até simplificar isso daqui, tá? Nós podemos simplificar. Dá para dividir por 3 em cima e embaixo, olha. Resultado dá 1 sobre 2. Bom, existem outras maneiras também de escrever, olha. Eu posso dividir 1 por 2. Eu vou ter o que aqui? 1 dividido por 2 dá 0,5. Tá? Posso também escrever, gente, na forma de porcentagem. Como é que faz isso? Vocês vão multiplicar esse valor por 100, tá? Então, 0,5 vezes 100 dá 50. E vão colocar, olha, o sinal de porcentagem aqui, tá? Então, olha quantas maneiras nós temos de escrever essa probabilidade. Tenho a forma fracionária aqui, olha, 1 sobre 2. Tenho a forma decimal, 0,5. E a forma percentual, tá? 50%. E vocês podem observar aqui, olha, a forma decimal deu 0,5. E realmente, olha, de fato, olha, bateu com o que nós escrevemos aqui. A probabilidade de determinado evento acontecer está entre 0 e 1, tá? Então, esse daqui, gente, que é o cálculo da probabilidade, tá? Agora vamos ver alguns tipos que podem aparecer. Probabilidade da união de eventos, tá? Então, o que seria isso daí? Vamos supor que tem 2 eventos que eu quero que aconteça. Um evento A e um evento B. Eu quero saber qual a probabilidade de acontecer um evento ou outro, tá? Qualquer um dos dois eu fico satisfeito de acontecer. Então aqui, olha, eu representei usando o diagrama lá dos conjuntos, tá? Então a gente começou a fazer esse link aí. Então o que seria a probabilidade dessa união aqui, de acontecer uma coisa ou outra? Você, olha, vai procurar, se a gente for representar por diagrama, é como se a gente estivesse procurando por todo esse espaço aqui, olha. Probabilidade de acontecer o evento A, que é o primeiro conjunto, e a probabilidade de acontecer o evento B, que é o segundo conjunto aqui. Pode acontecer uma coisa ou outra, tá?
Agora, o que eu vou fazer para ficar um pouco melhor para vocês? Bora pegar aquele exemplo que nós já resolvemos lá dos conjuntos. Aquele exemplo dos alunos que estudavam português e matemática. Tá aqui. Olha aí. Então, nós temos o seguinte aqui, gente. Olha aí. Se eu pedisse para vocês a probabilidade de eu sortear um aluno que goste de português ou de matemática, o que eu procuraria aqui? Probabilidade, lembra o que é? O conceito que eu falei ainda há pouco? É aquilo que eu quero que aconteça dividido pelo total. O total, olha, nós achamos naquela hora, era 340. Está aqui embaixo, tá? E o que eu quero que aconteça? Eu quero sortear um aluno que gosta de português ou de matemática. E isso, olha, tá bem aqui, tá? São todos esses alunos aqui. Somando esses três valores, olha, nós temos 130, tá? Então, a probabilidade que eu estou procurando aqui, olha, de eu sortear um aluno que gosta de português ou de matemática é de 230 sobre 340. Entendeu? Viu o link aí dos conteúdos? Então, vamos lá, gente. Probabilidade a gente consegue aplicar em muitos lugares. Bom, probabilidade condicional. Gente, vocês estão vendo essa fórmula aqui, tá? Não fica com medo dela. Não precisa vocês terem medo. Não precisa vocês terem medo disso daí, tá? O que é uma probabilidade condicional? É a probabilidade de acontecer um determinado evento quando eu sei, gente, que um outro evento já aconteceu. Então, no caso, olha, eu tenho aqui o seguinte, vamos analisar aqui essa fórmula. É a probabilidade de acontecer o evento A, tá aqui esse primeiro, quando eu sei que o evento B já aconteceu, tá? Então, diz o seguinte aqui, isso daí vai ser a razão, olha, entre a probabilidade de acontecer os dois eventos ao mesmo tempo, que é A interseção com B, dividido pela probabilidade do evento que já aconteceu. Novamente, gente, não precisa ficar decorando muita fórmula, basta tu decorar aquele conceito, mas eu vou mostrar elas aqui, tá? Então, é como se tu tivesse o seguinte, olha, bora lá, resolver esse exemplo aqui com vocês. Em uma urna, temos 9 bolas numeradas, de 1 a 9. Foi sorteada uma bola. Qual a probabilidade da bola sorteada ser par, quando eu sei que ela é maior que 5? Gente, observa aqui comigo o seguinte. Quais são os dois eventos, o evento A e o evento B? O evento A, gente, vai ser aquilo que eu quero que aconteça ainda, olha. Eu quero que a bola seja par. Então, eu vou colocar aqui que o evento A é a bola ser par, tá? E qual seria o evento B? Aquilo que já aconteceu. O que é que eu sei? Olha, que a bola que saiu, ela é maior que 5. Então, o evento B é ser, maior que 5, tá? Tá aqui, os dois eventos. Agora, olha o que a gente vai fazer, turma. Tem o seguinte. O meu total é 9 bolas atualmente, né? Então, isso daqui, ele seria, tá? Ele seria o teu espaço amostral. Só que, bora desenhar aqui um novo conjunto, tá? Onde nós temos o seguinte. O que eu sei que aconteceu? Eu sei que a bola que saiu, ela é maior que 5. Então, quais são os números possíveis? Eu tenho 6, tenho 7, tenho 8... e eu tenho o 9, tá? Então, olha, apenas um desses números que saiu aqui, tá? Foi algum deles, não sei qual ainda. Agora, bora calcular a probabilidade de ter sido par. Então, como é que tu faz? Como é que a gente calcula a probabilidade? Não é o que eu quero que aconteça dividido pelo meu total de chances que pode acontecer? Então, olha aí, o que eu quero que aconteça? É que tenha sido, olha, ou 6 ou 8, tá? Então, tenho duas chances, tá aqui,
num total, olha, de 4. Aqui. Tá aí a probabilidade, gente. Isso daqui é probabilidade condicional, tá? Nós podemos simplificar isso. Vai dar 1 sobre 2. Beleza? Então, isso daí é probabilidade condicional, tá? Bom, a partir dessa fórmula aqui, surge outras, tá? Que é a multiplicação de probabilidade, tá? Mas, novamente, não vou usar a fórmula aqui, tá? Não vou mostrar para vocês, vou mostrar a ideia por trás de tudo isso. Então, o que seria essa multiplicação de probabilidades aqui? Ela vai acontecer quando nós tivermos eventos que são sucessivos, quando acontecer um evento depois do outro, tá? E nesse caso, existem dois tipos de eventos, que são os eventos que são dependentes e os eventos que são independentes, tá? Para ilustrar, trouxe de novo a nossa urna aqui, tá? E trouxe duas situações também. Bora lá. Então, vamos supor que nessa urna eu tenho 7 bolas, todas numeradas, de 1 a 7. E eu pretendo sortear 2 bolas. Tenho duas situações. Qual a probabilidade de sortearmos sem reposição 2 números pares? Então, gente, como é que nós faríamos isso daqui? Tá? Então, 2 números pares. Bora anotar primeiro aqui os números. Eu tenho, olha, o número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6 e 7. Tá aqui. Tenho esses valores aqui em cima. Então, primeiro de tudo, vamos supor que eu fui lá na urna e tirei uma bola. Qual é a probabilidade, tá, de eu sortear uma bola par? Esse daí vai ser o meu primeiro evento, tá? Evento A. Então, qual é a probabilidade aqui, gente? Probabilidade de acontecer esse evento A vai ser, olha, eu tenho o número 2, que pode sair, o número 4 e o número 6, olha. Então, eu tenho 3 chances num total de 7, não é? 3 chances num total de 7. Então, a probabilidade de a primeira bola que eu retirar ser um número par é de 3 sobre 7, tá? Aí, o que que acontece? Eu vou sortear agora, olha, a segunda bola, gente. Vai ser o meu evento B, que ocorre logo depois do primeiro. Então, tá aqui, olha. Qual a probabilidade de a segunda bola ser par? O que que acontece aqui, gente? Vamos supor que eu sorteei o número 2. Ele saiu daqui, tá? Sorteei o número 2. Qual é a probabilidade de eu sortear o número par agora? Agora eu tenho disponível, como vocês podem observar aqui, os números 4 e 6. Então aqui, olha, eu tenho 2 chances num total de 6, olha, de 6 números disponíveis. Então a probabilidade, olha, é de 2 sobre 6. Então, olha, aqui nós calculamos a probabilidade de 2 eventos, tá? Agora, qual vai ser a minha probabilidade final, tá? De acontecer esses 2 eventos sucessivos aí. Vocês vão fazer o seguinte: toda vez que vocês identificarem que 2 eventos são sucessivos, tá? Um depois do outro, vocês vão multiplicar as probabilidades que aparecem na tua questão, as probabilidades envolvidas. Então, nós vamos pegar o 3 sobre 7, tá aqui, e vamos multiplicar, olha, por 2 sobre 6, tá? Então, eu estou fazendo isso porque eu tenho eventos que são sucessivos. E nesse caso, olha, eles são eventos sucessivos que são dependentes, tá? Por que são dependentes? Porque, olha, a probabilidade do segundo evento, ele depende do primeiro aqui, tá? Então, da feita que eu retiro uma bola, olha, já muda a probabilidade da segunda, tá? Por isso que eles são dependentes, beleza?
Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos ter o seguinte: 1 sobre 7, tá? Então, a probabilidade de retirarmos dois números pares sem reposição é de 1 sobre 7. Bom, agora, se eu perguntasse o seguinte: qual a probabilidade de sortearmos com reposição dois números pares? A gente teria o seguinte, olha. Bora lá, pegar de novo aqui os nossos valores. Tá aqui. Com reposição agora, gente, nós temos o seguinte. Então, o que acontece? Eu tenho dois eventos aí sucessivos novamente, tá? Vou retirar duas bolas. Então, tenho o evento A aqui, olha. Tenho o evento A. Quero saber qual a probabilidade de eu sortear um número par. A probabilidade vai ser o seguinte: é o que eu quero que aconteça, olha. Eu tenho os números 2, 4 e 6, tá? Então, tenho 3 chances num total de 7, beleza? E eu tenho um segundo evento logo depois, o evento B, tá aqui. Turma, qual é a probabilidade de eu sortear um número par na segunda retirada? O que é que muda aqui? Vamos supor que na primeira retirada eu tirei, por exemplo, o número 6, daqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou sortear o número 6, anotar o número dele e eu vou devolver ele para a urna, tá? Então, há essa reposição da bola. Então, qual vai ser a probabilidade aqui, nesse segundo evento, de eu sortear o número par? Vai ser novamente, olha, de 3, tá? Tenho 3 chances, num total de 7, tá? Então, qual vai ser a minha probabilidade, olha, final? Probabilidade final. Vocês perceberam que temos eventos sucessivos aqui, um acontecendo após o outro? Então, o que a gente faz? Nós vamos multiplicar as probabilidades, olha. 3 sobre 7 vezes 3 sobre 7. Isso vai dar o quê? 9 sobre 49. Tá? Então, tá aqui. Essa que é a ideia por trás de eventos sucessivos. Tá? Precisa mais ter medo. Tá? Só tu identificar agora esse tipo de evento. Tá? Então, prosseguindo, gente. Para finalizar, vamos ver aqui probabilidade total, tá? Então, bora primeiro ler essa questão aqui para a gente poder entender, tá? Ela diz o seguinte: qual a probabilidade de sortear uma moeda de ouro, sabendo que a probabilidade de sortear a urna 1 é de 1 sobre 2, a probabilidade de sortear a urna 2 é de 1 sobre 3 e a probabilidade de sortear a urna 3 é de 1 sobre 4. O que a gente vai fazer aqui? Então, bora identificar tudo o que pode acontecer, gente. Então, eu posso sortear moedas de ouro de qualquer uma dessas urnas aqui, tá? Então, eu tenho 3 eventos distintos aí, tá? Quais são esses 3 eventos? Eu posso começar, olha, bora analisar aqui da urna 1. Vai ser o nosso primeiro evento. Então, urna 1, tá aqui. Urna 1, foi. Então, primeiro de tudo aqui, qual é a probabilidade de eu sortear essa urna 1? A probabilidade, olha, vai ser, vou chamar de evento A aqui da urna 1. A probabilidade vai ser de 1, tá aqui, 1 sobre 2, tá? Só que eu quero sortear uma moeda de ouro, então eu tenho um segundo evento aqui, gente. Vou chamar de evento B, tá? Evento B. Qual é a probabilidade de eu sortear uma moeda de ouro da urna 1? Olha aí. Aqui, olha, ao todo na urna 1 eu tenho 12, tá? Então, a probabilidade de eu sortear uma moeda de ouro da urna 1 é de 4, olha, tá aqui o 4
num total de 12, tá? Tenho 12 moedas nela, tá? Agora eu te pergunto o seguinte: vocês conseguem perceber nessa urna 1 aí, nesse primeiro exemplo, que nós temos eventos que são sucessivos? Como assim, Matheus? Qual é o primeiro evento? O primeiro evento é justamente eu sortear essa urna 1, tá? Esse que eu chamei de evento A. E qual é o segundo evento, que é logo depois, que é sucessivo a ele? É eu sortear uma moeda de ouro dessa urna. Então, qual é a probabilidade de eu sortear uma moeda de ouro da urna 1 aqui? Vai ser o seguinte, olha. Vai ser meio, tá? Que é o primeiro evento, vezes, olha, vezes 4 sobre 12, tá? Então, a probabilidade é de 4 sobre 24, tá? Então, isso daqui é a probabilidade de eu sortear uma moeda de ouro da urna 1, tá? A mesma coisa a gente vai fazer para a urna 2 e para a urna 3. Vamos lá. Urna 2, gente. Novamente, olha, nós temos dois eventos acontecendo aqui. Vou chamar de evento A novamente e evento B, tá? Quem seria o nosso evento A? O evento A, gente, é a probabilidade de eu sortear justamente a urna 2, olha. E que probabilidade é essa? É de 1/3, está aqui no texto. Então, probabilidade de acontecer o primeiro evento é de 1 sobre 3, tá? E logo em seguida, ou seja, logo após eu sortear essa urna 2, eu tenho o segundo evento, que é sortear uma moeda de ouro, tá? Então, qual é a probabilidade de eu sortear uma moeda de ouro? É de 3, olha, 3 moedas num total de 12, tá? Então, a probabilidade de acontecer o segundo evento é de 3 sobre 12, tá? Então, qual vai ser a probabilidade total aqui de eu sortear uma moeda dessa urna 2? A probabilidade, olha, vai ser a multiplicação desses dois eventos que são sucessivos. Então, nós vamos multiplicar 1/3 vezes 3 sobre 12, tá? Isso daqui vai dar, olha, vai dar 1 sobre 12, tá? Simplificando já, tudo bem? A mesma coisa nós vamos fazer para a urna 3, tá? Para a urna 3. Tá aqui, urna 3. Então, novamente, nós temos aqui, gente, dois eventos que são sucessivos, tá? O primeiro evento é justamente eu escolher a urna 3, tá? Qual é a probabilidade de escolha da urna 3? Aqui no texto é 1/4. Então, nós vamos pegar aqui, probabilidade de acontecer esse evento A, esse primeiro evento, é de 1 sobre 4, tá? 1/4. E logo em seguida, o que eu quero que aconteça? Eu quero sortear uma moeda de ouro, tá? Que vai ser o meu evento B, que é um evento sucessivo. Qual é a probabilidade de eu sortear uma moeda de ouro, gente? Aqui, olha, é de 6 num total, olha, de 12 também, tá? Então, aqui é 6 sobre 12, tá? Então, a probabilidade final, olha, de eu sortear uma moeda de ouro dessa urna 3 vai ser o seguinte. Vai ser 1/4, que é o primeiro evento, vezes, olha, por que esse vezes? Porque eu tenho evento sucessivo, tá? Vezes 6 sobre 12, tá? Tá aqui, 6 sobre 12. Então, vou ter o seguinte, 1 vezes 6 dá 6, 4 vezes 12 dá 48, tá? A gente pode simplificar aqui, não pode? Bora lá. Dá para dividir por 6 em cima e embaixo. Dá 1 sobre 8. Tá aqui. 1 sobre 8, tá? E eu posso simplificar essa daqui também que nós achamos lá em cima. Dá para dividir por 4 em cima e embaixo, tá? Dá 1
sobre 6. Tá aqui. Agora, gente, preste atenção aqui comigo. Bora lá. Eu quero saber qual é a probabilidade, não é, de eu sortear uma moeda de ouro de qualquer uma dessas urnas. Então, tu concorda comigo que nós temos eventos distintos aqui? Eu posso ir por esse primeiro caminho aqui, olha, sorteando da urna 1. Posso ir por esse segundo caminho aqui, gente, olha, que é sorteando da urna 2. Ou posso ir por esse terceiro caminho aqui, olha, que é sorteando da urna 3. Então, pode acontecer uma coisa ou outra. Lembra da regrinha do ou? O que nós vamos fazer aqui? Que é a probabilidade da união de eventos. Lembra? Probabilidade que eu quero vai ser o quê? A soma, olha, dessas três probabilidades aqui. 1/6 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 8. Aqui, 1/6 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 8, tá? Bora lá. Então, para eu realizar essa soma aqui, eu preciso ter um denominador igual, não é? Então, o que eu faço? Nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum desses três valores, tá? O mínimo múltiplo comum de 6, 12 e 8 é 24, tá? Então, nesse denominador aqui, eu vou ter que fazer aparecer um 24. Aí, olha o que a gente pode fazer aqui. Jogo rápido. 1/6. Bora transformar esse 1/6. O que eu posso fazer com esse 6 para aparecer um 24 aqui? Eu posso multiplicar o 6 por 4. 6 vezes 4 dá 24, tá? Se eu multipliquei por 4 aqui embaixo, eu vou ter que multiplicar por 4 aqui em cima, tá? 4 vezes 1 dá 4, tá? Mesma coisa para a segunda fração. Bora lá. Tenho 1 sobre 12. Então, eu posso multiplicar por 2 aqui embaixo. Se eu fizer essa multiplicação, olha, 2 vezes 12 dá 24, tá? Mas, novamente, se eu multipliquei por 2 aqui embaixo, eu vou ter que multiplicar por 2 aqui em cima. Tá aqui, olha. 2 sobre 24. E para fechar nossa conta, olha, o 8. Se eu multiplicar o 8 por 3, também vai dar 24, tá? Tá aqui, 24. Se eu multipliquei por 3 aqui embaixo, eu vou ter que multiplicar por 3 aqui em cima, tá? Então, olha aí, os denominadores estão iguais, o que a gente faz? Soma os numeradores, tá? 4 mais 2, 6, mais 3, olha, resultado dá 9 sobre 24. Então, olha, a probabilidade que eu queria encontrar, a probabilidade final é essa aqui, gente. 9 sobre 24. Deu para entender? Bora lá. Então, a gente vai praticar aqui jogo rápido, tá? Com duas questões. Bom, tenho o seguinte aqui. Uma academia de ginástica realizou uma seguinte pesquisa sobre o índice de massa corporal de seus alunos, obtendo o seguinte resultado. Então, aqui, olha, eu tenho a categoria de peso e eu tenho o número de alunos. Escolhendo-se um aluno ao acaso, a probabilidade de que esteja com peso ideal é... Gente, lembra o que é a probabilidade? Probabilidade é o que eu quero que aconteça dividido pelo meu total. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero sortear uma pessoa que esteja com peso ideal. E eu tenho, olha, 110. Aqui, 110, tá? E quantas pessoas nós temos ao todo aqui, olha? Nós temos, olha, fazendo essa conta aí, 250 pessoas. Então, meu total é 250, tá? Bora lá. Como vocês podem ver, eu não tenho essa alternativa aqui, tá na forma percentual. Vocês podem fazer o seguinte, olha. Vamos simplificar essa fração aqui. Posso cortar 0 com 0, tá? Vai ficar o quê? 11, tá aqui, 11 sobre 25, tá?
Só que eu quero a forma percentual, então aqui embaixo eu vou ter que fazer aparecer um 100. Então a gente vai fazer o seguinte, olha, vamos multiplicar em cima e embaixo por 4, tá? Então 11 vezes 4 dá 44 e 25 vezes 4 dá 100. E isso daqui, gente, eita, ficou feio. Tá aqui. Isso daqui é a mesma coisa que 44%, tá? Tá aí a probabilidade. Essa outra questão aqui. Olha aí, gente, foi do Enem. Então, essa questão diz o seguinte: um laboratório está desenvolvendo um teste rápido para detectar a presença de determinado vírus na saliva. Para conhecer a acurácia do teste, é necessário avaliá-lo em indivíduos sabidamente doentes e nos sadios. A acurácia de um teste é dada pela capacidade de reconhecer os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos, quando tem ausência de vírus. A probabilidade de o teste reconhecer os verdadeiros negativos é denominada especificidade, tá? E o que é essa especificidade? É a probabilidade, olha, de o teste resultar negativo. Então aqui, olha, probabilidade de resultar negativo quando eu sei que o indivíduo é sadio. Gente, olha o que nós temos aí, a probabilidade condicional. Lembra que é a probabilidade de acontecer um evento quando eu sei que outro já aconteceu. Então, olha aí, ele quer saber a especificidade desse teste, né? Ou seja, ele quer calcular a probabilidade de o teste resultar negativo quando eu sei que o indivíduo é sadio. Então, olha o que nós temos aqui. Bora calcular essa probabilidade. O que a gente já sabe? Nós sabemos que o indivíduo é sadio, não é? Então, quantas pessoas são sadias aqui, olha? Nós temos 90 pessoas, olha, que são sadias. E dessas 90 pessoas, eu quero pegar, olha, apenas aqueles testes que resultaram negativo. Então, esse 90 aqui, ele vai ser o meu espaço amostral, gente. Tá aqui, vai ser o nosso espaço amostral, tá? Desses 90, nós vamos pegar apenas alguns. Então, desses que são sadios, quantos tiveram teste negativo? Olha aqui para a tabela, gente. Dos sadios, nós temos 80 pessoas que tiveram teste negativo. Então, a probabilidade que eu quero, olha, é de 80 sobre 90, tá? Aqui nas alternativas, ele colocou tudo na forma decimal. Olha o que vocês podem fazer. Bora simplificar isso daqui, tá? Dividir, cortar esses zeros aqui, tá? Eu vou ter 8 sobre 9, tá? 8 sobre 9. Aqui. Então, você tem duas opções. Você pode dividir o 8 por 9, tá? Dividindo 8 por 9. Ou a gente pode fazer o seguinte, olha a jogada. Bora multiplicar em cima e embaixo por 11, tá? Tu já entendeu o porquê aqui. Se eu fizer isso, olha o que eu vou ter em cima. 8 vezes 11 dá 88. Tá aqui. 88. 9 vezes 11 dá 99. Tá? Tá aqui o 99. Isso daqui, gente, não é aproximadamente 88%? Né? Então, arredonda isso daqui para 100. Olha aí. Eu teria, arredondando, né? Eu teria 88 sobre 100, tá? É aproximadamente 88%. Bora dividir aqui. 88 dividido por 100 na forma decimal, tá? Fica 0,88. Olha para as alternativas. Qual é o valor que é mais próximo de 0,88? Alternativa D, 0,89, tá? Então, gente, é desse jeito que cai no Enem, tá? Não esqueçam mais disso, estudem bastante, tá? Por hoje a gente fica por aqui e na próxima aula
no fim de semana estarei com vocês. Beleza, gente? Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus.